Pessoal, então na última aula a gente viu sobre esses comparadores aqui que juntam, né? Que eles juntam uma ou mais comparações em uma só comparação. Que são esses três aqui, ok? Que a gente consegue trabalhar aí no Java. Dependendo da linguagem de programação você vai ter mais ou menos, mas os básicos são esses e são os mais importantes, ok? Aí, né, vai ter a tabela de exemplo, só que como eu fiz um exemplo prático, eu acredito que não tem necessidade de a gente estar falando sobre essa tabela. Se você quiser dar uma parada no vídeo, dar uma olhadinha aí, fazer uns testes no seu programa Java, eu recomendo que você crie aí e teste, tá? É bem interessante você estar fazendo isso aí. Beleza. Passando para o próximo, a gente vai para a prática, né, de tudo que a gente viu. E aí, você fala, mas e aquele negócio lá ficou lá atrás que você disse que ia falar, que é a ação, né, que é somar dois números, imprimir uma frase, mas antes disso tem um armazenamento. O armazenamento, a gente aprendeu bem que são os tipos de dados, não foi? São os tipos de dados que a gente tem. Armazenamento é simplesmente a gente guardar um valor dentro de uma variável. A gente já entendeu o que é isso. Aí tem a ação, que é somar dois números, imprimir uma frase, ou até mesmo isso aqui que a gente está verificando, ó, verificar se é casado e tal. Essas comparações aqui também são ações, então tudo isso é uma ação. Aí depois vem a decisão. A decisão ela vai ser a gente pegar isso aqui e fazer uma ação dependendo do resultado que essa comparação der. A gente vai ver ela, tá? Ela é basicamente isso, a gente vai ver ela na prática daqui a pouquinho. E a repetição, né, que também usa, olha só, ela faz instruções repetitivas seguindo uma decisão. Então, por exemplo, um exemplo de 1 até 10. Então, por exemplo, coisas muito repetitivas, a programação faz de forma muito elegante e simples. Por exemplo, se já pensou se você precisasse imprimir de 1 até 1000? Já pensou se você tivesse que fazer um system out de 1 até 1000 para poder imprimir esses números? Ia ser ridículo, né? Então a gente tem comandos, né, instruções que repetem para você esses números seguindo decisões, seguindo comparações, que é o que a gente fez aqui, ó. Então essas comparações são muito importantes e elas vão nos capacitar para a gente poder fazer tanto decisão quanto repetição. E a repetição ela se baseia em decisão também. A gente vai ver isso agora, pessoal. A gente viu os comparadores já. E agora que vem a prática. Então aí na prática tem um armazenamento que a gente já viu, né? Que é o que? Se armazena dados com o seguinte sintaxe, né? Que a gente já viu. Tipo pode ser o que? Basicamente string, int, float. No caso do float aqui a gente viu que a gente usa double, né? A gente estava usando double lá para valores menores. Boolean. E então aqui no tipo nome da variável, né? Sem acento, sem espaço, sem começar com número, sem caractere especial. Normalmente o que eu recomendo? Letra, número, tracinho e underline, mas não pode começar com número. Aí o sinal de igual e aí o conteúdo. Se for string, coloca entre aspas. Se não for, coloca simplesmente um número, né? No caso do boolean, coloca true ou false. No caso do double aqui, coloca o ponto para separar as casas decimais. E termina a instrução com ponto e vírgula. Isso aqui é o nosso armazenamento, a gente já treinou bem. E aí depois vem a ação. A ação é o que? Somar dois números, né? Executar cálculos. Comparar dois números também pode ser uma ação. A gente já estudou. E aí agora vem a decisão, que a gente vai ver agora. Então vamos criar aqui a aula 8. Antes mesmo de você ver aquilo ali, chamar ela de decisão. Então, pessoal, vamos ver a decisão.
A decisão, ela se baseia na comparação. É como eu disse para você, a decisão, ela depende da comparação de dados. Então, para fazer a decisão, a gente usa um comandozinho. A gente tem dois tipos, na verdade, mas o mais conhecido é o if. A sintaxe do if é essa aqui. Então, esse é o nosso querido if. Aqui dentro dos parênteses é que a gente faz uma comparação. Por exemplo, né, um true, né, uma comparação vai tornar true ou false, né? Então, olha só. No caso aqui, if true, ou melhor, if 1 igual a 1. Então, se 1 for igual a 1, ele está comparando aqui dentro já. Se o resultado disso aqui for igual a true, ele executa o que está aqui dentro. Se não, ele não faz nada. Ok? Então, vamos fazer um exemplo com isso? Vamos fazer. Vamos verificar se uma pessoa é maior de idade, né? Que a gente já até fez lá atrás, só que agora vamos imprimir para ele. Você é maior de idade. Então, como é que uma pessoa maior de idade? Ela tem que ser maior ou igual a 18 anos, né? Idade. Se a idade dela for maior ou igual a 18 anos, system.out.println maior de idade. Então, olha só que legal. Se eu não errei o nome do arquivo, nem nada, vai dar tudo certo. Olha só, maior de idade. Tá vendo que legal? Agora, se eu digitar 15 anos, não imprime nada. Então, pessoal, não tenho o que falar aqui. Você já sabe o mais importante, são os comparadores. O que você não sabia era como utilizar ele na decisão. E agora você já sabe que é o comando if. Ok? Então o comando if, ele serve para comparar. E aí, se for verdade, entra. Se não for verdade, ele não entra. Ok? Aí passa direto. E aí você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode pegar e juntar. Tem que ser maior de 18 e menor de 20. Então ele tem que ter 19 anos ou 18, né? Se você colocar 22, não faz nada. Se você colocar 19, aí faz. Ou aí, no caso, a idade tem que ser maior ou igual a 18 ou igual a 2. Aí eu vou lá e coloco 2 aqui. Vai dar certo ou não vai? Vai dar, porque eu estou usando o ou, né? Olha lá, maior de idade. Sendo que nem é, né? Mas a gente fez a verificação aqui só para você ver que a gente pode usar o ou também. Mas aí tem uma questão. E se eu quiser pegar o contrário do if, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou pegando que ele é maior de idade. E o contrário, menor de idade, se eu quisesse pegar, aí você pode usar o comando else. O comando else, ele pega o contrário. Se não entrar aqui, entra aqui. Então, lógico, o contrário de maior de idade é menor de idade. Então, olha só, a idade ali está 2, então ele não é maior de idade, ele é menor de idade. Então, o if, vamos fazer uma documentação rápida aqui para você poder estudar. If verifica, if faz uma comparação e entra se for true, else entra se o if não for true. Beleza? E aí só tem mais uma coisa para falar para você, que é o else if. O else if ele, no caso aqui, ele não vai bater aqui, ele vai bater em outro exemplo.
vamos fazer o seguinte. A gente agora, para poder ensinar para você aí esse else if, a gente vai fazer um outro exemplo que vai verificar o que? Ele vai verificar se o usuário digitou ok, a gente verificou nesse de cima se ele é o que? Maior ou menor de idade. Agora a gente vai verificar no próximo aqui se é criança, ok? Se é criança, adolescente, adulto ou idoso. Para isso a gente tem que usar o else if. Então a gente já sabe mais ou menos o que é uma pessoa que é idosa, um adolescente, né, ou uma criança ou um adulto, né? Então, para começar, a gente vai pegar essa idade aqui mesmo, tá? O que digitou lá em cima, que é 2. Então, o que é uma criança? Então, se idade for maior que 0, olha só, e maior ou igual a 0, né? Porque tem criança, quando você nasce que você é bebê, você tem 0 anos. Não vamos considerar bebê, não. Maior igual a 0 e menor do que 12 anos, eu vou 12 anos? Vai, eu vou dizer 14, vou dizer 14 anos. E idade menor do que 14 vai ser uma criança. Uma criança. Isso aqui é só uma... como é que eles dizem? Isso aqui, pessoal, eu tô só falando, tá? Isso aqui não é fato, não. Isso aqui não é nenhum fato. Então, vamos ver o que acontece até então. Aqui é para imprimir criança já, né? Olha só, uma criança. Saiu aqui errado os dados que a gente usou C cedilha. Agora deixa eu colocar aqui 20 anos, por exemplo, já não vai imprimir nada. Por quê? Porque não está na nossa verificação. Então, agora a gente quer verificar dentro disso aqui se é o próximo, que é um adolescente. Então, else if. Então, se ele não for uma criança, então ele talvez possa ser um adolescente. Então, vamos verificar. Então, para ser um adolescente, ele tem que ter a idade dele tem que ser maior ou igual a 14 e a idade dele tem que ser menor ou igual a 18. Na verdade tem que ser menor que 18, né? Vamos usar isso aqui pela lei, né? Aí, agora, ele é um adolescente. Faltou o alt aqui. E nesse caso aqui ainda não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente está com 20 anos de idade lá, né? Aí a próxima é se ele é um adulto. Mas deixa eu colocar aqui ele com 18 anos aqui para você ver. 18 anos. Opa. Tem que ser menor de 18, né? Vou colocar 17 então. Ó, agora sim ele é um adolescente. Tá vendo? Ele não foi uma criança, mas foi um adolescente. Agora vamos pro próximo. Quer verificar se ele é um adulto. Então, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade dele for menor do que 60, ele é um adulto.
um adulto. Então agora a gente tem um adulto aqui. Vamos continuar imprimindo. Olha só, continua imprimindo adolescente. Mas agora se eu disser que ele tem 44 anos, ele é um adulto, porque a gente verificou aqui que a idade dele é maior, ou igual a 18, e é menor do que 60. Bom, então se ele não é uma criança, não é um adolescente e nem um adulto, então ele é um else, e aí ele vai ser um idoso, né, pessoal? Porque se ele não tem nem de 0 a 14, nem de 14 a 18, nem de 18 a 60, então ele só pode ter 60 ou mais. E aí ele é um idoso. Ok? Vamos ver? Vamos colocar ele com 100 anos de idade. Olha só, ele é um idoso agora. Ok? Então esse aí é o else, é quando você quer resultados diferentes para intervalos diferentes. Aí você pode falar assim, mas eu poderia muito bem, ao invés de fazer esse else, poderia fazer outro if assim. Não poderia? Então, você poderia fazer, iria funcionar. A questão é a seguinte: como todas essas verificações aqui fazem parte do mesmo assunto, é recomendado você usar o else if, porque é o seguinte, assim o seu código fica mais rápido, fica mais organizado, entendeu? E fica mais seguro, porque por exemplo, ele verifica, idade é maior ou igual, quer dizer, a idade está entre 0, vamos pensar não vamos ficar verificando, a gente já vai ler logo o código, né? Idade está entre 0 e menos que 14? Não tá. Então, passa para o próximo. Idade é maior ou igual a 14 e é menor que 18? Vamos dizer que é no caso. Então, ele imprime um adolescente e não verifica mais. Ele não verifica mais. Ele para, porque já chegou aqui. Então, assim, quando você faz if else if, ele só verifica só um desses aqui que pode ser verdade. Só um desses aqui que pode ser verdade. Ou esse if, ou esses else ifs, ou esse else. Um deles que pode ser verdade. Não tem como dois ser verdade, sabe por quê? Porque ele só vai para frente se for falso. Se esse aqui for falso, ele tenta esse. Se for falso, ele tenta esse. Mas se esse for verdade, ele nem vem para cá. Se você faz ifs, que por exemplo, esse aqui é um if e esse aqui é outro, esse aqui retornando a não verdade, não altera nada nesse. Esse aqui continua. Certo? Um exemplo disso a gente vai ver agora. Melhor, a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai ver a diferença aí de você fazer um monte de if e fazer else if. Sei lá.